Olá, queridos, queridas de Jesus, como estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso 9º podcast. E hoje com uma querida convidada, ainda não com tanta proximidade, mas que já considero pacas, é assim que fala? Com a Fernanda. Não vou falar seu sobrenome errado, Fernanda, senão vai ficar feio. Mas trazendo um pouco para vocês do testemunho dela e partilha sobre a vivência paroquial. Nós tínhamos muitos temas para partilhar, mas inicialmente é esse que ela aceitou, em meio a todos os compromissos na agenda, deu certo. E é isso, vou deixar aqui para você se apresentar para os queridos e queridas de Jesus nesse 9º podcast. Então, muito bem, meu nome é Fernanda Cog, eu sou paroquiana aqui na Nossa Auxiliadora, sou catequista e também responsável pela formação dos grupos, da comunidade também. Também ajudo bastante na sacristia da paróquia, na liturgia, né? Acho que um pouco isso. Sim, só fazendo um parênteses, hoje talvez vocês não vão escutar o querido barulho de passarinhos e vento ao fundo. Estamos numa querida sala, quase um estúdio aí, mas grata também pelo espaço. Padre César, obrigado mais uma vez. E hoje a gente vai partilhar um querido tema que é para a gente engajar, né, Fernanda, esse povo, esse pequeno rebanho, que ela toma conta de muitas almas. Inclusive, a primeira vez que eu conheci ela, eu falei, meu Deus. E aí eu falei, será que um dia talvez ela falaria? É sério. E aí deu certo, obrigada. Que bom, mais uma vez. Que bom que eu posso colaborar com mais um projeto. Seu projeto é muito bonito, Kétia, parabéns. Obrigada. Então, dando início ao tema, né, como posso me engajar a uma pastoral na minha paróquia, mas antes disso, né, acredito que pode você partilhar sobre o seu início de caminhada na igreja, ao decorrer de tudo isso. Talvez tenham muitos pontos aí nessa pequena grande jornada, mas você pode colocar o... Jovem, mas nem tanto. Assim que eu me converti, assim, eu fui criada em berço católico, né? Meus pais são católicos e a gente sempre vinha para essa paróquia, inclusive. Nossa. Então eles vinham pro ECC, pra missa, e eu era das crianças que ficava brincando nos corredores, assim, com as outras crianças e tal. E daí teve uma época que eu dei uma rebelada, assim, eu não acreditava muito, achava a missa muito chata. Eu falei, mãe, eu não me identifico mais, não vou mais para a igreja. Se a senhora quiser ir, pode ir, reza por mim, mas eu não vou mais. Depois eu me entendo com Deus, eu falava assim. Aquele adolescente. Isso. E daí ela disse assim, não, Fernanda, você vai crismar. Depois você faz o que você quiser, mas você vai crismar. E daí depois eu vi muita fé no Espírito Santo, assim, da minha mãe, né? Que foi justamente isso que me converteu, praticamente. Daí eu vim pro crisma também nessa paróquia, determinada a provar para ela que essa história de Deus não existia e que era tudo invenção da cabeça dela. Nossa. Só que daí, Kétia, ele me pegou, assim, de um jeito... Aquela rasteira básica. Foi, e laçou meu coração, assim, de verdade. Olha. Então, aqui eu comecei pelo Crisma, daí eu fiz uma semana missionária com os jovens do Crisma também. Eram, assim, 70, 80 jovens numa missão. E daí foi quando eu senti o Espírito Santo pela primeira vez, foi quando eu me encontrei com o Senhor, assim. E aí comecei um pouco uma caminhada também de conversão, né? Então, fui deixando alguns hábitos, fui deixando algumas práticas mesmo, assim, né? Falava muito palavrão, nossa, eu era muito rebelde. Eita. Só que daí eu fui vendo o sentido mesmo da vida, né? Então, conforme Jesus me laçou mesmo, e foi me seduzindo, e eu fui me apaixonando cada vez mais. Isso foi em 2016, 2017, né? E daí em 2017 eu estudava aqui também, e daí eu não saía mais daqui. Eu estudava de manhã e à tarde eu vinha para a paróquia. No liceu. No liceu. E ficava sentada assim na frente do sacrário. Porque assim que eu me crismei, eu não tinha intimidade com Jesus, né? Então eu não sabia nem rezar, não sabia o que falar com ele, não sabia, ficava aquele climão assim na oração, sabe? Não, do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. E aí, Jesus, é nóis, sabe? Então ficava um climão assim. Então eu passei muito tempo, muitas horas de muitos dias sentada na frente do sacrário. E daí eu conversava de qualquer coisa, falava que a professora era uma chata e falava que eu não estava escutando, que ele estava me respondendo. Aí eu falava assim, então você tá aí mesmo, apaga aquela vela ali. Nossa. Aí dava um vento e eu falava, nossa, Jesus está aqui. Aí, então me diverti bastante assim com ele também. Eita. E daí começaram a aparecer as pastorais, assim, já entrando também no tema, né? Começaram a aparecer as pastorais na paróquia, então eu fui
do conselho local da JS, da articulação da Juventude Salesiana, né? Fui conselheira inspetorial, então ia para São Paulo, articulava os grupos. Que legal. Fui catequista, fui da liturgia, nossa, eu estava em todo lugar. Fui do GAN, tinha 5 grupos de jovens, eu estava em todos eles, eu estava em absolutamente tudo, assim. Nossa. E daí eu comecei a fazer um vocacional também com as salesianas, né? Então essa paróquia salesiana dos irmãos, né? Os padres salesianos. E daí eu conheci as irmãs salesianas, num congresso, inclusive, da juventude. Comecei a fazer vocacional, e daí eu fui entrando cada vez mais, assim, na igreja, né? Jesus parecia que estava me pedindo mais e mais, e eu fui entrando e dando mais e mais. Mais ele... quanto mais eu dava, mais ele pedia, né? E daí hoje, bom, fiz vocacional, entrei para formação, voltei, me formei na faculdade, e aí hoje, sempre fazendo alguma coisa na paróquia, né? Mesmo na época da faculdade? Mesmo na época da faculdade. E assim que eu voltei da formação, e daí até uma dica que eu vou dar depois, eu voltei e o pároco tinha mudado, então muita coisa tinha mudado e eu não sabia o que fazer. Muitas pessoas tinham, assim, mudado de paróquia, mudado de serviço e tal. E daí eu cheguei pro pároco e me coloquei assim à disposição, né? Falei, padre, eu voltei e eu tô aqui para servir, o que o senhor precisar de mim, você me fala. E daí ele foi me indicando pastorais que ele precisava de ajuda, né? E daí eu fui voltando ativa, assim. E daí hoje eu tô como coordenadora da catequese de adultos da paróquia. Eu sou uma das sacristãs, somos um grupo de acho que 5 ou 6. Sou ministra da Eucaristia também, né? Mas acabo ficando mais na sacristia. E vou dando as formações, né? Então a gente fez um projeto de formação continuada para a comunidade. E daí eu gosto muito de estudar, né? Então eu vou estudando. Um pouquinho muito. Eu gosto bastante mesmo, assim. Então eu estudo. Eu já estudava bastante para dar catequese, né? Eu comecei a dar catequese em paralelo com a catequese de adultos antes de assumir. Você já era catequista? Já era catequista. Eu comecei, Kétia, isso é legal também, comecei a dar catequese para um amigo que eu conheci num movimento no TLC, não sei se... conheço, Taderodo. Isso. Assim, bem mais carismático do que eu me identifico hoje, inclusive, mas... nossa, eu gostava muito de dançar e pular e gritar e rezar. E daí eu conheci os meus melhores amigos nesse movimento, assim. Hoje eles são os meus melhores amigos. E daí um deles não tinha os sacramentos, ele só era batizado. E daí ele queria fazer catequese aqui na paróquia, mas ele não queria fazer com uma turma, porque ele tinha muita pergunta e ele achava que ele ia escandalizar as pessoas. Eu falava, não, deixa disso, né? Todo mundo tem pergunta. Mas ele estava muito resistente e pediu para eu acompanhá-lo. Aí eu falei, eu não sei se eu posso, né? Eu falei, eu preciso ver com o pároco, né? Eu conversei com o pároco. E ele falou, não, Fernanda, confio em você está sempre aqui conosco, também fez uma catequese bonita, um processo bonito de conversão, foi para formação e tal. Então ele deu carta branca assim, falou, pode acompanhar ele, e daí a gente vai se falando. Sim. Aí eu comecei a catequese paralela, então tinha a catequese de adultos rolando na paróquia, e eu acompanhava esse meu amigo jovem. Individualmente. E daí, assim, era na minha casa, sábado de manhã, assim. Aí minha mãe ficou próxima dele, e daí chegou uma hora que ele era mais amigo da minha mãe do que eu mesmo. Jesus, tomar um cafezinho antes de começar. Aí quando terminou, ela falou, e cadê o Matheus? Não vem mais? Jesus, já era parte da família. Ela sentiu falta. Mas daí, enfim, acompanhei ele para os sacramentos e foi muito bonito, assim. E daí, depois que eu encerrei com ele, trocou o pároco, eu prestei conta, né? Falei, pároco, olha, eu estou acompanhando esse jovem, já estou terminando, a gente precisa marcar a data dos sacramentos. E daí ele gostou do trabalho que eu fiz. Eu apresentei tudo que eu trabalhei com esse meu amigo, cronograma. Né? O cronograma do catecismo, a parte doutrinal e tal, e de vivência na comunidade também. E ele me pediu para acompanhar outros jovens. Nossa. E daí eu acompanhei mais um casal, depois acompanhei 3 jovens que vieram do protestantismo, então foi muito legal, assim, eles se converteram, buscaram a paróquia. E daí o padre ficou com receio, assim, de, tipo, deixar, porque estava no meio de uma turma, né? Então só o ano que vem que eles iriam fazer inscrição para a turma. E daí o padre ficou meio pesaroso, assim, sabe? De como é que eles estão se convertendo, buscando a paróquia, eu vou falar, espera aí um pouquinho. Então ele ficou assim, não posso fazer isso também, né? Então, como eu já estava engajada nesse tipo de trabalho, de serviço, ele me pediu. E daí comecei a acompanhar eles. E foi muito legal. Foi muito legal. Porque é uma vivência totalmente diferente, né? Que esses jovens trouxeram do protestantismo. Eles foram criados na igreja protestante. Nossa, e aí se decidiram pelo catolicismo. E assim, com uma fé, com fervor tão bonito, assim.
Às vezes até maior que... Nossa. De vez em quando acontece mesmo. Então, e eles tinham uma sede, assim, de aprender. Um deles já chegou com a assinatura do site do Padre Paulo Ricardo, sabe? Assim, nem batizado. Ele já tinha a 7ª morada de Santa Teresa. Já chegou com tudo, assim, sabe? Então, foi muito gostoso, assim, Nossa. dar catequese para eles. Porque daí também precisei fazer um bom trabalho, assim, de doutrina, para explicar bem a diferença. A base mesmo. E também de pastoral, né? Então, para acolhê-los na comunidade e ter um caminho catequético mesmo. Não só doutrinal, mas especialmente catequético também. Uhum. E aí, terminando esses jovens... Acho que eu acompanhei mais um ainda, e daí o padre me pediu a coordenação, né? Daí eu assumi a coordenação do catecumenato. Foi uma loucura, assim. Agora já estamos com 70 entre jovens e adultos, né, inscritos. Nossa, só? Isso, assim, desse ano, né? Então, uma turma 2026. que vai... Isso, 26 para finalizar na Páscoa de 27, né? Nossa. Temos 70 jovens. Bendito seja e Deus. eu tenho, acho que 2, 4, 6... Acho que eu tenho 6 turmas. Aí eu consegui separar em turmas menores, né? Pra não ficar uma sala muito grande. Ah, então não é mais individual. Não é. Eu tenho alguns catequistas paralelos também. Eu gostei muito dessa experiência, assim, de fazer paralelo. Então, alguns, assim, também de confiança eu pedi pra acompanhar. Porque, às vezes, quer dizer, a rotina da pessoa é muito doida, assim. Então, tinha um que era jogador de futebol. Nossa. E daí ele tinha treinos em horários muito loucos e jogos. E aí, uma vez ele estava em Campinas, outra ele não estava. Então, era uma loucura a agenda dele. E eu precisava de um catequista com uma agenda mais flexível para poder acompanhá-lo. Então, às vezes era assim, essa semana vai ser na quinta-feira de manhã, agora essa semana vai ser na quarta-feira à noite, agora vai ser domingo de manhã, sabe assim? Então, era uma agenda mais flexível de encontros, que na turma não tem como fazer, né? Sim, e mesmo assim o que me surpreendeu foi a pessoa, ela ter uma profissão dessa, ela ainda busca Deus. Então, ele é jogador de futebol, eu tenho uma médica, que também dá plantões, assim, absurdos. Em horários fora do... E tinha mais uma, acho que ela era estudante, assim, de um mestrado ou doutorado, ou alguma coisa assim, que também exigia muito dela. Então, essas pessoas são acompanhadas, assim, individualmente. Eu acho que é muito produtivo, sabe? Apesar do contato... E aí a gente insiste no contato com a comunidade também, né? Então, apesar do contato com uma turma ser, eu acredito, muito mais produtivo, né? Muito mais rico, o individual acabou se provando também bem eficiente, assim, pelo menos das experiências que eu tive, eles se converteram com fervor mesmo, assim. E no fim um vai ajudando o outro, né, Fernanda, nessa caminhada, porque as experiências de vida de cada um é o que enriquece a partilha e no fim nascem os vínculos que tornam uma família. Isso, e daí a gente vai ficando, especialmente nesses casos individuais, assim, né, tem um individual também... Partilhas assim que é o... que ele tem uma questão, parece que de saúde mental, assim. Então, a gente tem alguns casos, assim, na paróquia, né, que a gente tem percebido que, às vezes, a gente esquece de dar um pouco de atenção para essas pessoas, né. Então, na catequese infantil, a gente tem alguns autistas, né. Então, esse jovem que está sendo acompanhado, ele tem esquizofrenia. Então, é uma condição de saúde que dificulta muito para ele, né. Ele não se sente à vontade numa turma, mas ele quer os sacramentos. Então... E daí eu não posso forçar ele dentro de uma turma, porque o padrão é esse e só pode ser assim. Não, ele quer os sacramentos, então a gente pode possibilitar isso. E daí ele vinculou com esse catequista primeiro. A gente encontrou um catequista que manja um pouco também dessa questão de saúde mental, né? E não uma pessoa totalmente leiga, né? Para também ter um mínimo de preparo no manejo, né? Com certeza. E faz esse acompanhamento. Ele vai receber ainda, acho que esse semestre ainda, os sacramentos. Bendito seja Deus, adaptando na realidade de cada um, né? Porque isso não é impeditivo para ele não... receber a graça. Exatamente, para ser de Deus. Exatamente. Nossa, não sabia de tudo isso. Mas, bendito seja Deus por tantas vivências e agora como chefinha, né? Aí do pessoal. Fernanda aí quase patrocinada pelo querido energético, mas é por conta da realidade de vida de que ela tem. Mas, só voltando também um link que você falou da questão do seu vocacional, né? Você falou que foi para as irmãs e que você pode partilhar referente a essa também caminhada para o pessoal que está assistindo, porque a gente já vai pegar o gancho para o nosso tema, né? De servir na sua paróquia, mas isso também faz parte.
Eu acho que essa parte da minha vida foi uma das mais importantes, assim. Eu dizia que pra mim todo mundo tinha que passar por uma formação religiosa, porque lá então eu passei 2 anos com as salesianas em comunidade. Então eu fiz Aqui em Campinas? Não, eu fiz 1 ano de vocacional, assim, indo pra São Paulo, Okay. sempre que eu pude. Então, feriado, final de semana, eu passava fazendo encontros, inclusive com uma turma de vocacionadas em São Paulo. E daí eu fiquei morando em comunidade 1 ano em Araras. Nossa. E 1 ano em Recife. Mas não era... Já tinha ingressado na comunidade? Isso, aí já. Em Araras eu estava numa comunidade como vocacionada e em Recife eu estava como aspirante. Aí já estava dentro do instituto. Já aspirante? Isso. Das salesianas? Das salesianas. Vocacionada, eu diria que é dentro do instituto. Mais ou menos dentro do instituto, né? É, abraçada na porta, assim. Jesus acolheu. Isso. E daí eu fiquei esses 2 anos em comunidade. E foram anos importantíssimos. A formação, lá eu aprendi a estudar sobre a fé. Lá eu aprendi quem é a Fernanda. Autoconhecimento. Eu vi, assim, os meus dons e as minhas misérias. Eu comecei a dar nome a coisas que eu nem sabia que eu sentia, sabe? Então foi muito precioso mesmo. E viver em comunidade é bom, assim, lógico que na paróquia a gente vive já em comunidade. A vida comunitária mas a vida comunitária de dormir e acordar com as mesmas pessoas é uma loucura, porque ela começa a suscitar coisas em você. Tanto muito positivas, que você, tipo assim, eu fiquei apaixonada pela vida comunitária. Como negativas também, né? Então você vê também muitos desafios que você não sabia que você ia reagir assim. Às vezes na família a gente está acostumado, né? Ah, sim. Então às vezes a gente reage de uma forma e tá tudo bem, porque é família, ninguém vai, né? Te julgar ou... Exatamente. Só que às vezes na comunidade esse tipo de reação precisa ser um pouco mais medido, porque são pessoas diferentes, né? Que você está conhecendo agora e tal. Então foi muito produtivo, assim, de aprendizado mesmo. Aí no final de 2020 eu fiz um discernimento e voltei para casa. Vi que não era ali que Deus me queria. Pelo menos não mais, né? Acho que aqueles 2 anos ele queria, assim. Mas era para formar a Fernanda. Isso, exatamente. E daí, essa coisa da vida religiosa continuou na minha cabeça por um tempo. E daí que eu fiz vocacional com as Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, que são as Irmãs da Toca de Assis. Que tem aqui em Campinas. Isso, que a Casa Geral é aqui em Campinas, a fundação é daqui de Campinas, né? Sim. E eu comecei em 2023 o acompanhamento com elas, em junho de 23. Depois da pandemia. Isso. E 2020 foi ano de pandemia, né? Que eu tava lá em Recife. Então, você tava na pandemia lá? Sim, a gente ficou enclausurada lá, né? E a gente foi um Carmelo. A gente disputava pra ver quem que ia na rua levar o lixo. Meu Deus. Pra ver a rua, sabe assim? Que loucura. Era. Mas a gente não ficou assim entediada de forma nenhuma, porque éramos em 10 na comunidade, né? 10? Então, éramos 7 formandas e 3 religiosas. As irmãs. Então a gente meio que não ficava assim entediada, sabe? A gente sempre teve muita coisa para fazer, a gente fazia as aulas online, a gente conseguia a Eucaristia no seminário próximo, né? Então eles traziam Jesus Eucarístico pra gente fazer a celebração da palavra em casa. Então, nesse sentido, a gente ficou bem amparado, assim, né? Sim. E aí, em 2023, eu iniciei o acompanhamento com as Filhas da Pobreza. Sim. E aí, desliguei em 25, janeiro de 25, eu desliguei. Ano passado. Isso. Só que esse ano, tô de 25 agora 26, eu tô muito próxima delas ainda, porque é uma coisa de carisma, né, de espiritualidade. Sim, então, é identidade. Isso, e elas têm os leigos, né? Então, eu tenho sido uma leiga, assim, da Toca de Assis e nossa, eu sou apaixonada por elas, pelo carisma, pela forma de viver o evangelho, sabe? São Francisco de Assis. Então, o que eu diria, assim, sobre um discernimento vocacional, né? Também. Porque os jovens, eles têm medo, né, assim, de... um passo, assim. Uma certa resistência também, diria eu, não, ser freira, ser padre, não sei o quê. Mas, às vezes, justamente esse se perguntar que vai dar... como que eu digo isso? Um alicerce sólido para a tua vocação. A resposta do sentido que é para sua vida. Exatamente. E às vezes, o que eu acho que o maior desafio é a gente querer fazer a vontade de Deus. Porque a gente quer alguma coisa, a gente sempre quer alguma coisa. Mas às vezes o que Deus quer é outra coisa. E daí a gente tem que unir essa vontade, né? Ele, lógico, vai dando a graça e a gente também vai querendo o que Deus quer, né? Vai pedindo a Deus a graça de amá-lo mais e querer aquilo que Ele quer. E vai fazendo um caminho junto, né? Até a gente chegar no se tu queres, eu quero, né?
Então, eu acho que o discernimento ele é muito bom para se conhecer e para conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Porque senão as pessoas casam porque é assim mesmo, todo mundo casa mesmo, e daí lá na frente fala, eu queria tanto ser freira, sabe? E não se dá a oportunidade de se perguntar isso, né? Descobrir, né? Não fazer só parte da massa ou ir num efeito rebanho. Isso. Mas você falou da questão do vocacional, eu lembrei do meu vocacional que eu fiz no Shalom, 2 anos, e uma das respostas, talvez, seria, que eu tive da acompanhadora, foi aquilo que traz paz vai ser a vontade de Deus. Não que não há guerra, né? Onde a paz não há guerra, mas é o sentido nosso, né? Que você falou, mas é preciso que os ouvintes, né? Os queridos de Jesus, tanto os mais novos que ainda não discerniram sua vocação e os mais velhos também, mas já está afirmado, mas que se dê essa chance, né? Que é que nem você falou, a pessoa está casando e nem sabe. Nem sabe direito se é isso mesmo que vai realizar a pessoa, né? Às vezes as pessoas casam porque é o confortável, é aquilo que todo mundo faz, ou enfim. Mas nem sempre ela vai se realizar plenamente, né? Sim. Um pouco isso, eu acho. Mas que Deus continue dando como eu posso dizer, as luzes aí na sua vida vocacional. Amém. Que vai dar certo, né? Minha querida amiga Florzinha Tamara sempre fala, Kétia, vai dar certo. Eu falei, vai. Aí, pra mim, essa é a frase. Não sei bem o que, mas vai dar certo. Papa Leão aqui, olhando, vai dar certo, né? Ele diria. Mas, então, esse também é o lembrete de hoje aí sobre a questão vocacional. Mas pra gente finalizar o nosso podcast, voltando um pouquinho, né, do tema, sobre o engajar, mas tem espaço e é preciso que as pessoas... A igreja precisa que as pessoas sirvam? Com certeza, com certeza. A Fernanda aqui... O padre não pode fazer tudo sozinho. Não dá muita conta. Não tá bilocando ainda, né? Mas, assim, de verdade, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dessa caminhada toda, e que o Papa Francisco falava bastante, né? Que a igreja somos todos, né? E por mais que isso dê margem para algumas outras interpretações, mas eu acho que o que ele queria dizer é que é justamente essa passagem do corpo do Cristo, né? Então, se o Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo e cada um de nós somos os membros, né? Sim. A gente... nós somos membros vivos, né, da igreja, né? Em movimento. Em movimento desse corpo. E eu acho que é justamente isso, né? Então, a graça de Deus, sei lá, sendo o sangue desse coração que bate, né? O sangue que espalha pelos membros e que vai vivificando justamente a nossa vocação, vai dando sentido à nossa vida, né? Então, eu acho que esse serviço que já está no coração do homem, né? É o que vai dando sentido à nossa vida. E é o que vai também espalhando e testemunhando o próprio evangelho do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente acha que, sei lá, por exemplo, alguém que cuida do dízimo, ou que cuida só contando a oferta da missa, que ele não está evangelizando, ou que ele não está fazendo nada, ou que não é uma pastoral, ou que ele apareça. Muitas vezes é a pastoral de fundo que vai sustentar também as que aparecem, né? Então, para dizer que todos os membros do corpo têm uma função importantíssima. Ninguém é por acaso. Exatamente. E cada um tem o seu dom, né? Cada um precisa colocar o seu dom a serviço e ali que ele vai ser santificado também, né? Que vai fazer com que a igreja funcione direitinho. Então, por exemplo, uma pastoral que eu não me daria bem, talvez, são os pequeninos do Senhor. Eu já ia falar. Eu gosto demais dos pequeninos. Sim. Só que a criança começou a chorar, se esgoelar, eu não vou saber o que fazer. Oh, Deus. Entendeu? Eu não vou saber o que fazer. E aí eu fico um pouco assim. Agora, por exemplo, uma outra pastoral que eu acho bonito e que eu tenho um pouco de dificuldade é a pastoral da acolhida. Essa é uma pastoral que... Por que eu tenho dificuldade? Porque, parecendo ou não, eu sou tímida. Meu Deus, eu não sabia disso. Então, descobrindo sempre, literalmente. Estar ali, assim, na linha de frente, no acolhimento das pessoas, sorrindo e conversando, puxando papo, eu vou ficar tímida, assim, vermelha, sabe? Então, eu acho que
falar com o povo, com a comunidade, sobre uma coisa que eu tenho domínio, então formando as pessoas, uma coisa que eu estudei, que eu preparei, poder formar bons cristãos, bons católicos, sim. Aí beleza, aí eu dou conta. Sim. Mas essa acolhida individual, eu sou muito tímida. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu sou muito tímida, então eu faço, bem-vindo. Bom dia. Só isso, sabe? Eu não consigo puxar E tem gente na acolhida que tem um carisma. Sim. Que eu falo, nossa, eu cheguei em casa, né? Eu tô aqui. E a pessoa, às vezes, ela vem aqui por conta disso. Exatamente. Tem gente que se converteu por causa disso, que vem pra essa paróquia por causa da acolhida, né? Sim. E aí, pra dizer, tem muitas pastorais, assim, que precisam de muita gente, que estão, assim, meio que em déficit, né, que estão precisando, e que, é isso, tem espaço para qualquer dom que você tenha. Então, se você gosta muito de ler, tem os leitores, se você gosta da comunicação, tem a Pascom, se você gosta de falar sobre os sacramentos, tem, talvez se você já for casado, né, tem o Ovisa, tem o ECC, tem a catequese infantil, a catequese dos jovens, a catequese de adulto. Então, tem inúmeras. Tem a pastoral dos ministros, tem a mão auxiliadora, para quem gosta de uma coisa mais, assim, mão na massa, né? Uma pastoral caritativa, né? Isso, social. Então, ir atrás de cesta básica, fazer as doações, conversar com as famílias. A questão do dízimo. Então, tem... Para todos os tipos de dons. Para todo mundo mesmo. E eu acho que é justamente esse engajar que dá sentido, é isso que eu queria dizer, que dá sentido para a nossa vida e que dá vida para a paróquia, para a igreja. Ela se mantém viva. A música, a gente precisa de gente mais da música. Sim. Então, os grupos de jovens. Então, tudo isso, assim, é um corpo mesmo, assim, né? Que precisa caminhar. Isso. E que se cuida, né? Os membros, eles vão se cuidando também. Isso é bonito. E quando a gente se coloca a serviço, Deus capacita. Com certeza. Com certeza. Ele capacita e ele dá vontade, porque eu mesma... às vezes eu fico pensando, eu vou naquelas formações lá e o pessoal fala, nossa, Fernanda, muito obrigado, viu? Ninguém sabe os bastidores. Ninguém sabe o medo que eu tenho de falar uma heresia, de ensinar errado, da pessoa sair entendendo outra coisa. Eu morro de medo. Inclusive, vou fazer um parênteses, quem ainda não viu, venha às terças-feiras, mas preciso ficar ligadinho lá no Instagram, né? @auxiliadora_campinas. Isso. Que aí aparece... A gente divulga os as temas, postagens, né? Ela faz lindamente. A última que ela fez foi de Mariologia, foi, né? Foi essa, que a outra foi do Papa. E teve uma do Papa, sobre a encíclica do Papa, que daí o padre fez. Eu fiz uma sobre criação e elevação sobrenatural, né? Que foi bem legal também. Eu já vi em tantas que eu não lembro mais, mas a de Mariologia marcou. De Maria. Mas eu vou fazer um parênteses e a gente vai para as nossas perguntas e respostas rápidas. Fernanda, quando foi para servir, né, aqui, o chamado que eu posso partilhar hoje foi numa missa em novembro, que você falou assim, Deus vai falando e a gente não presta atenção. Mas aquilo foi algo muito forte. Eu lembro que o padre César, para variar, falou no meio da homilia uma citação do livro do Pequeno Príncipe. Acho que não sei se você estava nesse dia, mas enfim... que fala, se você vem às 4, desde as 3 estarei esperando. E eu falei assim, Jesus, o senhor vai falar alguma coisa hoje, porque, ou é ou não é. E aí depois chegou nos avisos finais o padre César, estamos precisando, né, hoje participo nos pequeninos e os interessados vão falar com o coordenador, e aquilo foi algo que me marcou, e eu falei, nossa, Mas essa é a partida aí sobre os serviços pastorais, que nem a Fernanda está convidando, né, aqueles que estão escutando aqui em Campinas. Como a gente tem gente que às vezes não é daqui, na sua pastoral aí, com certeza, se você for buscar o seu coordenador ou vai na secretaria, eles vão passar o telefone do responsável. Ou mesmo o pároco, né? O pároco, ele também tem uma noção, assim, do que está precisando, do que... Quando eu vim a primeira vez, né, ele falou, Fernanda, eu preciso de você na Pascom. Ele não falou nem, me dá uns dias para eu pensar. Saiu, na hora que eu falei, ele precisa de gente na Pascom. E daí, no dia seguinte, eu já estava servindo, na Pascom, era época de finalzinho de pandemia, né? Final de 2020, começo de 2021. Transmissão de missa, fotos, era tudo assim. Então, no dia seguinte, eu já estava engajada. Então, é isso. Acho que o pároco, ele também acaba sendo uma boa... ponte, né? Porta de entrada também, né? Para dizer, olha, eu estou precisando disso, daquilo. Com certeza.
E Jesus com certeza vai ficar muito feliz. Com certeza. Então é isso. Podemos ir para as nossas perguntas e respostas Ai, rápidas. Eu imprimi aqui. Isso vai ser tão rápido. Vai, seus catequizandos vão assistir e vão falar, nossa, que tudo, Fernando. Então, vamos lá para a primeira, né? Uma mensagem, conselho para quem tem medo e talvez até já pensou sobre o assunto. Acho que é um resuminho do que a gente falou. Eu acho que não tenha medo, assim. Não tenha medo, porque Deus, que nem você falou, né? Ele não só chama, como ele capacita, né? Então, às vezes a gente quer se doar e não sabe onde e não sabe como, mas ele vai dar a graça, com certeza. Amém. Então, a próxima, uma frase e uma música para os queridos de Jesus. Meu Deus, eu só tô com uma na cabeça, que é As Promessas do Bom Pastor, que é uma que eu tô tentando tirar no órgão, eu não tô conseguindo. Olha, tem isso também. Ela toca lindamente aí, mas... Não, lindamente depois você ela tá forçando. Uai, lindamente porque vai aprimorando. Tem que ajudar. Mas essa é muito bonita. E Teus Olhos, nossa, Teus Olhos também é lindo. Quem é os cantores? Depois... Ai, não tenho certeza não. Não, tudo bem, depois eu busco lá no Spotify, aí eu coloco Isso, no... coloca na descrição, sei lá. Ok. E a frase? Uma frase, meu Deus, não tinha pensado. Ai, meu Deus. Eu tô com o meu salmo na cabeça, porque esses dias eu tenho rezado muito com ele, né? Uhum. Que é em te esperavi Domine, né? Em ti esperei, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos está o meu destino, está todos os meus caminhos, né? Acho que esse é o versículo do salmo, né? Meu salmo. Sabe qual salmo? Salmo 30. Bom, ficar de lição de casa aí pra gente ler. Próximo, então, um hábito ou algo inegociável que a Fernanda não abre mão. Missa diária. Eucaristia. Eucaristia, todo o tempo todo. Missa diária, adoração, quanto eu puder. Porque adoração ao Santíssimo Sacramento também é uma coisa que me alimenta bastante. Né? Uhum. Aí a minha mãe às vezes fala assim, vai pra missa de novo? Vive na igreja. Eu vivo na igreja. Mas você tem que ir na missa hoje? Eu falei, você tomou banho hoje? Jesus, então, você não ó. comeu, não almoçou? Então, Já diria São Carla Putz, hein? Exatamente. Que a gente reflita esse sol. O próximo, então, um santo de devoção. Olha, São Carlo Acutis está me acompanhando bastante ultimamente, de verdade. Nossa! Ele está bem presente ultimamente. Mas eu tenho um... É que Nossa Senhora é tudo. É hiperdulia, né? Então é difícil falar, mas Nossa Senhora Auxiliadora também, eu sempre chamo ela me ajuda bastante. Ok. São Carlo Acutis e Nossa Senhora Auxiliadora. Próximo, então, esse aqui que antes dos bastidores a gente tava falando. Ai, será que eu cheguei Um pecado que virou virtude. Eu acho, eu não sei bem se é pecado, tá? Mas eu diria que eu tinha muito desleixo com estudo. E que agora eu estudo com mais afinco, assim, né? Acho que como eu tenho medo de falar besteira, eu preciso dominar aquele negócio. É uma heresia. Então, talvez o desleixo que virou estudiosidade, alguma coisa assim. Sim, ok. A dedicação. Então, o próximo, penúltimo, então, um lembrete para quem escutar no futuro, né? Já que isso aqui é o nosso arquivo e tesouro para ficar na internet. Um lembrete? Meu Deus. Não sei, não tinha pensado nessa parte do lembrete. Fiquei pensando na pergunta anterior, nos bastidores, não pensei nessa. Um lembrete. Pra gente se lembrar daqui a um tempo. É o futuro. Legal, gostei. Nós estamos com uma ideia de um projeto novo. Que daí não posso falar porque está ainda no papel, está saindo, okay. Mas está com um projeto novo, quentíssimo para sair de formação. Aqui no Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui no Nossa Senhora Auxiliadora. Então vamos ver para o futuro se talvez até expandindo assim, né? Porque pensar só na paróquia, né? Mas talvez até expandindo. Vamos ver se no futuro a gente vai voltar nisso e vai falar, olha, deu certo. Ou vai parar com abaixo. Vai dar certo, sim, com certeza vai. E agora, então, o último, mas não menos importante, um pequeno propósito e sonho a ser cumprido pela Fernanda. Olha, além desse projeto, eu tô querendo muito, muito, muito estudar teologia. Nossa, eu tô querendo muito estudar. Ensino superior? Que eu sou graduada já, né? Mas daí eu tava querendo estudar especificamente teologia. Vamos ver o que sai por aí, né? Vamos ouvir isso daqui uns 3 anos? Já pensou, vai ser Padre Paulo Ricardo? Não. Aí tem Guilherme Freire e companhia. Que
Deus, já pensou? Já pensou? Um Isso é sonho. bom, né? Já pensou? Não, mas um sonho. Mas estudar, ou que seja um pouquinho em Roma. Sabe assim, fica ali um pouquinho, um aninho, Ou seja, uma 2 formação? aninhos. Só uma formaçãozinha em Eita. Roma, isso é bom. Os Já salesianos, pensou? talvez, meu Deus. Já pensou? Papa Leão já tá aqui na foto, aprovando. Pensou? Virar amiga do Papa. Chique. Muito chique. Mas, então, é isso, Fernando. Acabamos as nossas perguntas e respostas rápidas. Vou, antes de finalizar, caso o pessoal queira te encontrar, como é possível, suas redes sociais, ou então... Olha, eu tô no Instagram, eu acho que é fer.nanda.cog, acho. Tentei aí variações disso daí. Cog é C-O-G-H-I. Eu vou deixar na descrição. E eu tô sempre na paróquia, né? Entrou na paróquia, pergunta pela Fernanda, vai me achar com certeza. Boa, isso também, com Jesus. Então, é isso. Finalizamos o nosso 9º podcast. Num dia bem londrino, eu diria, em meio à Copa do Mundo. Esqueci de falar desse detalhe. Brasil aí, amanhã, não sei, vamos soltar o nosso podcast. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, mesmo em meio às correrias aí, ter estado aqui partilhando um pouquinho, mas com certeza acredito que vão alcançar as almas que Deus quer. Que Ele continue dando sabedoria e parresia para Fernanda nessa jornada. Amém. Muito obrigada pelo seu convite. De novo, o seu projeto é belíssimo. Eu realmente acho que toca mesmo as almas. Amém, amém. E é isso aí. Se eu puder deixar um recado, é isso. Não tenham medo. Se lancem naquilo que Deus chama, né? Você também. Oh, Jesus. E é isso. Tenham coragem, né? Especialmente de ser santo, né? Acho que isso que é o que a igreja está mais precisando hoje, né? Mesmo em meio a IA, precisamos ser santos. Com certeza. Ainda mais no meio da IA. Então é isso. Sejam santos, cumpram os pequenos propósitos e até o próximo podcast, queridos e queridas de Jesus.